Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei comentando a lição de número 3, que será ministrada no dia 17. O tema da nossa lição é o batismo no Espírito Santo. Esse primeiro trimestre de 2021, estamos estudando com o tema o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista da nossa lição é o pastor Ezequias Soares. Tema maravilhoso que estamos estudando nesse primeiro trimestre e já iniciamos aqui falando do verdadeiro pentecostalismo da pessoa do Espírito Santo, que é a base central do movimento pentecostal e várias outras doutrinas que nós estamos estudando já dentro desse tema, né, da pessoa do Espírito Santo. Na lição de número 1, nós vimos a doutrina do Espírito Santo. Na lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano de redenção, já falando aí também de outra doutrina, que é a doutrina da salvação. E hoje nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. O texto áureo da nossa lição diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 5. Esta frase foi dita por Cristo durante aqueles 40 dias que ele ficou entre seus discípulos. Atos capítulo 1, versículo 4 diz que nesses momentos, vamos ver aqui, ele trouxe Atos capítulo 1, versículo 4, diz assim, 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, Cristo ficou 40 dias, provavelmente dando mandamentos, trazendo também orientação para os apóstolos, e principalmente esta, que eles seriam batizados no Espírito Santo. Ele também diz que eles não se ausentassem de Jerusalém e que permanecessem até a festa do Pentecoste, ou até que do alto eles fossem revestidos do poder. Então esta frase foi dita por Cristo nesse espaço de 40 dias. Depois acontece a sua ascensão, e após a sua ascensão acontece a descida do Espírito Santo. Então essas pessoas ficaram ali, continuaram em Jerusalém mais 10 dias e receberam a gloriosa promessa porque obedeceram. A gente vai perceber, quando a gente fala de batismo no Espírito Santo, que isso aqui é uma coisa muito importante, é que quem recebe é aquele que continua pedindo, aquele que continua esperando. Talvez você desistiu, talvez você não teve paciência, achou que não era para você, mas é assim. Você foi chamado, então o batismo no Espírito Santo, ele é para você também. A verdade prática nos diz assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. Por que distinta da nossa conversão? Porque no ato da conversão, nós recebemos o Espírito Santo. Esta é uma obra dele. O Espírito Santo, ele regenera o homem, santifica o homem e mora no homem. É uma obra dele. E ela é distinta do batismo. Primeiro porque a obra de regeneração, santificação e o fazer morada é um papel do Espírito Santo. Já o batismo no Espírito Santo, que é o que vai tratar da nossa lição, é uma obra de Cristo. E diz aqui na continuação do texto: e para nós esta é uma verdade apresentada nas Escrituras. É muito importante que a gente se conscientize disso. O Espírito Santo é para a Igreja de Cristo. É para mim, é para você. Então não desista. Se você desistiu, continue pedindo, porque todas as pessoas que receberam foi porque quiseram,
aqui no caso da descida no dia de Pentecostes, foi porque eles permaneceram em Jerusalém, que é a parte que nos cabe. Amém? Também quero trazer aqui, rapidamente, o significado da palavra batismo, que tem o seu significado de mergulho e imersão. Quando a pessoa é batizada nas águas, acontece uma imersão. Todo o corpo, ele entra na água. É como se naquele momento que você está assumindo o compromisso de seguir a Cristo, através do batismo, que é uma ordem dada por Cristo, você esteja morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. A conversão, o batismo em águas, ele simboliza a nossa morte para o mundo, assim como simbolizou a morte de Cristo, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Então, após o batismo em água, é como se nós tivéssemos uma nova vida, porque nós já decidimos que vamos continuar neste caminho. Ele inicialmente era efetuado por João para perdão de pecados, ele pregava o arrependimento, João 3,23, continuou também feito pelos apóstolos em vários momentos, Atos 8, 38, 39, Romanos 6, 4, e o próprio Jesus, ele dá a ordem para esse batismo em água, Mateus 28, 19. A palavra batismo também, ela é usada quando o novo convertido começa a fazer parte do corpo de Cristo, que ele é inserido na igreja. Este é um papel do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos têm bebido do mesmo Espírito. Então aqui é a imersão do novo convertido no corpo de Cristo. E tem também o batismo no Espírito Santo, que é o que nós vamos tratar hoje da nossa lição, que é efetuado pelo próprio Senhor, conforme capítulo 1, versículo 5. Vamos fazer a leitura? É o que está na nossa leitura, no nosso texto áureo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Temos também aqui capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pedro também, quando ele está ali no rio, esqueci o nome agora, no rio batizando, ele fala que ele estava batizando em águas, mas viria aquele que os batizaria com o Espírito Santo. Ele estava se referindo a Jesus. João fala disso, Lucas fala, Mateus fala e Marcos fala. Os 4 evangelistas falam de Jesus como aquele que batiza o salvo no Espírito Santo. Por que eu estou falando do salvo? Porque esta promessa é para quem já recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador. Esse aqui é um ponto muito importante a respeito do batismo no Espírito Santo. É só após a conversão. Eu já ouvi relatos de pessoas que aceitou Jesus, estavam no seu banco e a caminho para ir lá receber a oração, ele foi selado com o Espírito Santo, ou recebeu o batismo com o Espírito Santo e começou a falar em línguas. Mas primeiro aconteceu a conversão, assim como nós temos variados versículos que apresentam esta ordem, e nós vamos estar conhecendo durante a ministração dessa lição. A leitura bíblica em classe vai tratar principalmente quando aconteceu, como foi e qual a reação dos ouvintes. Aqueles homens ficaram admirados quando viram o poder de Deus na vida de todos eles. Primeiro que essa descida do Espírito Santo em forma batizando os crentes, ela trouxe ali uma realidade que eles nunca tinham visto ou ouvido. Como era a festa de Pentecostes, tinha várias pessoas reunidas ali, de vários lugares, e
e alguns não falavam a língua do outro. Então, aquela língua que aqueles homens falaram, todos entenderam. Quem entendeu? Está aqui, lá no versículo 9. Partos, medos, elamitas, aqueles que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto ao Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos o ouviam, aquelas línguas, na sua própria língua. E o que eles ouviram ali? Aqueles irmãos, os 120, cheios do Espírito Santo, provando aí a plenitude do Espírito, falando das grandezas de Deus. Olha que maravilha! O falar em línguas ali foi falando das grandezas de Deus. Eles magnificaram o nome de Deus, eles adoraram o nome de Deus, e aquela língua ficou conhecida por todos. Então, o batismo no Espírito Santo, só para terminar essa introdução, é a marca do pentecostalismo, ou o que marca os pentecostais, é falar em línguas, é ser selado com o Espírito Santo e falar línguas. E é um momento de muita alegria para todos aqueles que recebem. Na lição anterior nós vimos que ela é uma promessa que foi predita por Isaías, por Joel, e o próprio Cristo também faz para os seus discípulos. Dando continuidade aqui, vamos ao tópico de número 1, que traz aqui o que significa batismo no Espírito Santo. Nós já falamos um pouquinho ali do significado, que significa mergulho e imersão. Então é o momento em que aqueles salvos em Cristo, ali no dia de Pentecoste, receberam o derramamento de poder, ou o revestimento de poder, ou a virtude que viria do alto, que Jesus fala, usa esses dois termos, já prometido. Joel, Isaías faz a promessa, o próprio Jesus também. E agora acontece ali esse fenômeno, o autor coloca aqui o fenômeno de Pentecostes, porque foi algo maravilhoso, como nós dissemos anteriormente. Aqueles irmãos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que significa Pentecostes? Só voltando aqui, que eu não falei quando eu falei da leitura diária, a palavra Pentecoste, ela significa, vem de 5, pente. Mas aí, como está se tratando daquela festa, ela acontecia no 50º dia após a Páscoa. Então, o Pentecoste aconteceu no 50º dia depois da ressurreição de Jesus. Como eu disse anteriormente, ele ficou 40 dias aqui, subiu ao Pai, 10 dias depois acontece a festa de Pentecoste, e aqueles que ficaram ali receberam. Quando é que se fala em batismo do Espírito Santo como promessa? Nós falamos já de Joel e Isaías, que vimos na outra lição, você pode conferir lá. E temos também João Batista falando, tem pelo menos 4 versos, um em cada evangelista, quando cita, falando que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Está em Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Nós vemos ele falando aos seus discípulos, o próprio Jesus, em Lucas capítulo 24, versículo 49, onde ele diz: "E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder." Então aqui Jesus fala de revestimento de poder. Por quê? Porque aqueles discípulos e apóstolos que ele está falando ali com eles, já tinham o Espírito Santo. Então pense aí, o que é um revestir? Estar vestido é você estar com a sua roupa. O revestimento é algo a mais. Se eu estou com essa blusinha, se eu coloco um casaco, é algo a mais. É uma boa comparação para entendermos o que Jesus quis dizer com esse revestimento. É algo a mais.
O crente batizado com o Espírito Santo, ele experimenta a plenitude do Espírito Santo. A palavra de Deus traz vários versículos onde diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Deixa eu ver aqui onde eu anotei. Cheios do Espírito Santo. Também está aqui na nossa lição, capítulo 4, vamos ver? Versículo 8, olha o que diz. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, cheios do Espírito Santo. Também no versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, a palavra de Deus diz, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então aqui já no capítulo 4 já é outro momento após o Pentecoste. Então eles não foram cheios só no dia que receberam o batismo, eles continuaram orando, eles continuaram fazendo a obra, e esse revestimento ele acontecia novamente, ficavam cheios novamente. Quando a palavra de Deus diz enchei-vos do Espírito Santo lá em Efésios, dá a ideia de que seja algo que tem que ser constante. Tem pessoas que falam em línguas uma vez e nunca mais falam. Por quê? Porque ele não continua buscando, se aproximando de Deus, estreitando sua comunhão com Ele, porque é importante nós entendermos que o batismo no Espírito Santo não faz com que a pessoa seja mais santa, menos pecadora. Quem fala em língua não é mais santo do que aquele que não fala. Ele experimenta algo diferente que o outro não experimentou ainda. O autor aqui, ele fala, tem um tópico que ele fala, que ela é distinta da salvação, o batismo do Espírito Santo. É para o salvo? É, mas é distinto da salvação. Às vezes as pessoas têm ideia que só são salvos quem já recebeu o batismo com o Espírito Santo. E não, quem não recebeu tem o Espírito Santo. Jesus arrebatando a igreja, ele vai ser arrebatado. Quem recebeu o batismo não é mais santo que o outro. As pessoas às vezes até reverenciam as pessoas porque falam em línguas, não é? Mas ele experimenta algo que o outro não experimentou ainda. Mas somos todos iguais. Mas nós temos que buscar, a pessoa tem que buscar o Espírito Santo. Aqueles apóstolos que ficaram lá, eles receberam os discípulos porque eles permaneceram em Jerusalém. Aqueles que foram embora, se algum foi embora, perderam essa oportunidade de receber o batismo no dia de Pentecostes. Quando vemos também Paulo chegando, falando com eles sobre o Espírito Santo, eles queriam receber e por isso receberam. Então, a primeira coisa, você precisa buscar, você precisa querer. Dando continuidade, o tópico de número 2 vai tratar do subtema duas bênçãos distintas. Isso daqui é uma coisa muito importante para nós que somos pentecostais. O batismo com o Espírito Santo, ele é uma bênção subsequente à salvação. Todas as pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo já haviam sido batizadas pelo Espírito Santo. O batismo pelo Espírito Santo é aquele momento da conversão que eu li lá em 1 Coríntios 12, 13. O Espírito Santo vem morar no crente. Este é o primeiro significado de batismo na vida do cristão. O segundo significado de batismo é o batismo no ou com o Espírito Santo. E ele sempre acontece após a conversão. Dizer que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, falou em línguas sem ter recebido a Cristo, não tem nenhum respaldo na palavra de Deus. Nós vemos aqui, aqueles que estavam em Jerusalém já eram salvos. Nós temos alguns versículos que comprovam isso. Lá em 1 Coríntios 3,16 e 6,19. E também nós sabemos que quem não é salvo,
quem não recebeu a Jesus, ele não tem o Espírito Santo. Ele, conforme Romanos 8:9. Se ele não tem o Espírito Santo, ele não recebe o batismo com o Espírito Santo. Então há aí uma condição para se receber o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, que é a mesma coisa. O que diferencia aí é a tradução da Bíblia, dependendo da versão que você escolhe, ou você vai ver aí a preposição com ou no, que é em mais ou, né? Mesma, formando no. Então é o mesmo significado. Só vai receber o batismo no Espírito Santo quem já foi salva, quem já teve Cristo. Então nós vemos isso na vida daqueles que estavam ali no dia de Pentecoste, nós vemos na vida de Cornélio. Alguns até duvidam, o pastor Ezequiel Soares até traz um texto aqui de alguns teólogos que defendem que eles eram crentes. Eu creio também que eram, porque Deus é que faz todo o trabalho para que Pedro chegue ali. Pedro jamais levaria a palavra para Cornélio, porque Cornélio era gentil, e Deus mostra ali em sonho para ele, e o Espírito Santo o encaminha, e ali naquele momento Pedro fala a palavra. Quando Pedro está falando a palavra, a Bíblia diz que cai sobre eles o Espírito Santo, e eles começam a falar em novas línguas. E ali eles se admiram de um gentil estar falando em mistério. Nós vemos também os irmãos em Efésios, quando Paulo chega ali, ele pergunta se eles já tinham ouvido falar de Jesus. Aí eles falaram que eles já tinham recebido o batismo de João, mas nunca tinham ouvido falar de Cristo ou do Espírito Santo. Paulo começa a pregar. Algo deve ter movido no coração daqueles irmãos em Efésios, e a palavra de Deus diz que eles foram cheios do Espírito Santo, e depois que eles descem às águas. Outra coisa importante também, que tem pessoas que podem receber o batismo antes de descer às águas ou depois. Não tem um tempo certo. A única coisa que é certa é que precisa ter aceito Jesus como o único e suficiente Salvador. E também outra coisa muito importante, que o batismo, a prova, a evidência que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo é o falar em novas línguas. Isso daqui é ponto central, está na nossa confissão de fé, na nossa regra de fé, na nossa declaração, que eu tenho aqui uma cópia. Está aqui e diz aqui, falar em línguas é a evidência inicial desse batismo, mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito está registrado em Gálatas 5:22, e a manifestação dos dons. O batismo no Espírito Santo é uma bênção resultante da obra de Cristo no Calvário. Então, sem ter recebido a Cristo, é impossível que a pessoa receba o batismo no Espírito Santo. E aí, depois, aqui na nossa lição, fala da renovação, que eu já tratei aqui, que é algo que deve acontecer sempre na vida do crente, ele ser renovado, ele continuar buscando, para continuar sendo revestido do poder de Deus. E aqui no terceiro subtópico, ele vai falar sobre o conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação, como falamos anteriormente. Isto significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Por que o autor vem tratar disso daqui neste tópico? Porque foi o que aconteceu com os primeiros. Nós aprendemos o que? Nós aprendemos como? Nós aprendemos o que está registrado na Escritura. No livro de Atos, foi dessa maneira que aconteceu. Eles receberam o batismo no Espírito Santo, foram ali capacitados e saíram evangelizando. Paulo, Pedro, João, Tiago, eles tiveram morte
de mártires pregando a palavra de Deus, formando novas igrejas por todos os lugares por onde passava, principalmente Paulo, o grande missionário. Então, o revestimento, ele sempre tem um objetivo de fazer com que a pessoa seja capacitada para o serviço. Ele vai falar de Deus melhor, ele vai falar do Espírito Santo melhor, ele vai falar do Evangelho melhor, porque ele tem o quê? Ele tem um revestimento de poder. Ele vai falar aqui também que ele ocorre após ou junto à regeneração. Às vezes você pensa, como eu falei anteriormente, que quem já recebeu o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é mais crente que o outro. Não, talvez ele esteja em processo de regeneração, assim como você que não recebeu. Pode acontecer também. Então, nós não devemos, porque a pessoa fala em línguas, nós exaltarmos ela, achar que ela é melhor que o outro que não fala. Existe isso na igreja, mas não tem nenhum respaldo bíblico que confirme que essas pessoas são mais especiais que as outras. A diferença é que na capacitação elas têm mais coragem, e é bom que a gente busque. Elas têm mais coragem, mais autoridade, e é bom que a gente busque, porque nós vamos servir o nosso Deus melhor. No tópico número 2, com o tema o propósito do batismo no Espírito, o autor diz assim: considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, como dissemos anteriormente, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal, fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual o propósito desse batismo. Isso aqui que é importante todos nós entendermos. Ninguém vai receber o batismo com o Espírito Santo porque acha bonito, porque quer aparecer, porque acha que vai se mostrar mais espiritual que o outro, ou para fins próprios. O batismo com o Espírito Santo, que está registrado nas Sagradas Escrituras, como já disse anteriormente, que iniciou ali no dia de Pentecoste, ele trouxe uma mudança radical na vida daqueles primeiros cristãos. Nós vimos um Pedro medroso, em dúvida, que nega o Senhor Jesus. Todos os discípulos, eles dispersaram na morte de Cristo, apenas João ficou. E algumas mulheres no momento de Cristo ali na cruz. Quando Jesus ressuscita, aonde é que ele encontra Pedro? Pedro está no rio, parece-me que nu, voltou a pescar. Ele tinha abandonado as redes e voltou para seguir a Jesus. Ele abandonou as redes e ele voltou a pescar, voltou para o rio. E aí Jesus junta aqueles discípulos, fala para eles irem para Jerusalém para serem revestidos do poder. E a finalidade a gente vê na vida subsequente a esta bênção maravilhosa na vida deles. Eles saíram para pregar. Na primeira pregação, Pedro ganhou quase 3.000 almas para Cristo. Depois ele ia a Jerusalém constantemente, na porta do templo, ele orou, pessoas foram curadas. Por onde ele passava, a sombra dele tinha tanto poder e autoridade que curavam as pessoas. A mesma coisa com a vida de Paulo após receber o Espírito Santo. E também na vida de outros. Estevão foi apedrejado, mas não parou de pregar a palavra de Deus. E quanto mais ele falava de Jesus, mais aqueles homens se iravam e atiravam pedras nele. Se fosse sem a autoridade, se fosse o Filipe, só o Filipe, talvez ele não passaria, ele não conseguiria fazer tudo o que ele fez. E só Pedro também não convenceria. Precisou desse revestimento. Então o autor aqui ele traz alguns pontos para a gente ver sobre a finalidade do batismo. Ele tem o propósito central de capacitar no espírito para o serviço. Aí ele coloca aqui, poder para uma vida santa e serviço eficaz. O B, pureza ou santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Então aqui ele está falando naquele dia lá de Pentecoste,
que as línguas de fogo, ela trouxe ali na vida deles uma purificação. É também o papel do Espírito Santo na nossa vida, na vida do salvo. E o revestimento de pleno poder de Deus, porque todos foram cheios do Espírito Santo. E foi neste poder que eles saíram pregando. A quarta aqui é a proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então eles falaram novas línguas, segundo o que o Espírito Santo lhes concedeu que falassem, e na nossa leitura bíblica em classe, aqueles homens que admiravam aquele fenômeno, disse que eles ouviram na sua própria língua, eles falando da grandeza de Deus. Então, falar em línguas estranhas é também uma forma de exaltar o próprio Deus, esse falar em línguas estranhas. E no subtópico 2 fala sobre a capacitação, do conhecimento da maioria, que a ideia do termo batismo é imersão, que nós já falamos anteriormente, e ser batizado significa ser mergulhado. Mergulhado onde? Na plenitude da pessoa do Espírito Santo. É ser pleno, cheio do Espírito Santo. Por isso que Cristo usou, ou Pedro usou a palavra derramamento de poder. E assim também como Joel, derramarei do meu Espírito. Então eles foram cheios, se referindo à pessoa, ao batismo no Espírito Santo. Então neste batismo eles presenciaram um poder extra, a mais, para testemunharem a respeito de Cristo e revelar os seus mistérios. No subtópico 3, uma necessidade real e atual, e essa daqui é a preocupação nossa hoje, da igreja, com relação aos novos convertidos. Às vezes chegam na igreja, aceitam a Jesus e não buscam mais, ou não são ensinados muitas vezes a buscarem o batismo no Espírito Santo. O autor ele traz ali no início que o excesso de formalidade dentro dos nossos cultos, ele pode trazer também vamos dizer assim, não um impedimento, mas fazer com que as pessoas não busquem nos momentos de culto, adorar a Deus com liberdade. O Espírito Santo, ele tem que ter liberdade dentro do culto, na vida de quem vai estar pregando, na vida de quem vai estar dirigindo e também nas nossas. E talvez o excesso de formalidade tenha atrapalhado as pessoas de receberem o batismo no Espírito Santo. Mas hoje, nesta lição, você tenha certeza que o batismo no Espírito Santo é para você. O autor aqui coloca assim: como receber o batismo? É o Senhor Jesus quem batiza. Nós já falamos ali alguns versículos, vou lembrar aqui novamente. Está em Mateus 3,16, Marcos 1,8, Lucas 3,16, João 1,33. Todas essas passagens é o relato quando João Batista está ali no rio e ele fala que Jesus batizará com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza. Então todos os crentes precisam buscar este revestimento. Para quê? Para melhor trabalhar para o nosso Salvador. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Tudo está muito difícil. Pregar está difícil, ensinar está difícil, evangelizar está difícil. Então o revestimento ele vai te dar mais autoridade no nome de Jesus para trazer as pessoas que estão fora, aqueles que estão fora da salvação, fora de Cristo, sem o Espírito Santo. Amém? E esse revestimento é para todos nós. Lembrando mais uma vez aqui que não existem regras rígidas para receber o batismo no Espírito Santo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, mas é necessário, como nós já falamos, arrependimento,
fé nas promessas do batismo no Espírito Santo, oração e paciência. Quando Paulo chegava num lugar que ele falava do Espírito Santo, as pessoas queriam. E ali, conforme ele ia falando e ministrando, o Espírito Santo tomavam eles e eles eram batizados. Também que seja desta maneira na sua vida aí, se você ainda não recebeu o Espírito Santo como forma de batismo, de poder, de revestimento. O terceiro tópico diz: o recebimento é a evidência do batismo no Espírito Santo. Aqui o autor retoma o assunto, reforça o assunto novamente, que nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todos aqueles que aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. E aqui ele traz mais um texto, Romanos 5:5, que todos também têm o Espírito Santo. O Espírito Santo já é presente na vida do salvo. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, eu vou ler. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O salvo, ele tem o Espírito Santo. Então, o batismo é uma forma, como já dissemos anteriormente, de revestimento, é uma virtude. E ela é presente na vida do crente, na hora do batismo, como línguas, falar outras línguas, que eles chamam esse fenômeno de glossolalia. Elas são ininteligíveis e é uma evidência externa, física e inicialmente do batismo no Espírito Santo, conforme os versículos 3 e 4 da nossa leitura bíblica em classe. Há também, dentro desse fenômeno de falar em línguas, quando a pessoa fala línguas que é conhecida. Por exemplo, um índio falando português, ou um índio falando inglês, ou árabe, ou japonês, ou um brasileiro falando a língua guarani, vamos dizer assim, que eu já ouvi missionários dando testemunhos que eles não aprenderam guarani e quando chegaram eles falavam, né, pelo Espírito Santo. É chamado de xenolalia, que é também uma forma das línguas estranhas na pessoa que já é batizada. Então, há uma evidência, que é o falar em línguas, conforme a nossa declaração de fé. Mas ela pode variar, pode ser essa ininteligível ou alguma conhecida, que ela tem um outro nome. Eu não vou falar mais aqui de Cornélio, porque eu já falei, acho que eu adiantei um pouquinho a lição. E o Espírito Santo também, a evidência também do batismo no Espírito Santo, e de quem tem o Espírito Santo, que já é salvo, é que seja evidenciado também na sua vida o fruto do Espírito de Gálatas 5:22, que nós teremos uma lição só para falar dele. Aí depois fala aqui sobre a função da língua, que elas sinalizam a presença do Espírito Santo, e os dons de línguas que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios está associado também à oração pessoal, porque também nos momentos de oração a pessoa fala em línguas, e neste momento ela está falando com o próprio Deus. Paulo traz ali algumas orientações, porque a língua estranha, ela edifica quem está falando, ela só vai edificar a igreja no momento que for em forma de profecia e tiver ali um intérprete. Então Paulo ensina que neste momento nós devemos ser mais comedidos, para que não atrapalhe o culto. Olha eu falando de formalidade, para que não atrapalhe o culto. Por exemplo, se você está na ministração da palavra, isso é muito comum a gente ver na igreja, está na ministração da palavra e a pessoa está falando em línguas, se edificando durante a ministração da palavra. O que é mais importante? A pessoa ser edificada, falando em línguas alto, talvez atrapalhando os outros, ou a palavra que está vindo edificar a todos? Então é assim que a gente deve medir.
Então as pessoas podem se conter nesses momentos, né? Não é uma coisa impossível, porque a pessoa não sai de si para que a palavra seja ministrada. Isso acontece também no mesmo momento da profecia. Se for em línguas e tiver um intérprete, a gente tem que se calar para que a gente entenda o que o profeta está dizendo, para que a gente receba a mensagem. Então não é momento para as pessoas falarem alto, glorificar ou falar em línguas. Se contenha e ouça a profecia, porque ela é mais importante. Amém? Então a língua estranha, ela também é uma edificação na vida do crente, e ele precisa também ter ali um jeito de agir nesses momentos que Paulo ensina. Isso é formalismo? Podemos dizer que é uma forma, né, de formalismo, mas é uma coisa boa. Quando o autor fala da questão do formalismo, do culto, é proibindo tudo, né? Tem lugares, já ouvi falar que pastores proíbem que os crentes fiquem falando em línguas. Não é proibir, a pessoa mesmo, ela vai aprendendo ali a administrar, né? Esse falar em línguas estranhas. Então, neste momento da língua estranha, é uma conversa, a língua do Espírito é uma conversa entre o homem e Deus, e por meio dela nós oramos e louvamos a Deus, e é coisa maravilhosa. Esse dom, sem dúvida, ela é muito útil na oração, na devoção pessoal e no desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. A pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela é mais sensível ao Espírito. Às vezes você demora a entender, a pessoa demora a entender que é uma obra do Espírito Santo, alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Então, quem já recebeu o batismo, ele vai identificar melhor as coisas de Deus. Tanto é que os demais dons, dom de profecia, dom de sabedoria e demais dons e ministérios, é bom que a pessoa seja batizada no Espírito Santo primeiro. Por que eu estou falando isso? Para que você busque. Porque o batismo com o Espírito Santo ele precisa ser buscado. Você não pode desistir. Você precisa querer, e você precisa estar em oração falando com Deus sobre esse dom, pedindo esse dom. Ele é um dom tão especial que quando Simão, o samaritano, escutou a primeira vez Paulo falando em línguas, Pedro, ele falou que queria comprar, porque foi algo maravilhoso que ele viu ali, embora ele tenha errado muito, porque dom é presente de Deus, todo dom é presente de Deus, não é por merecimento, é graça, né? É por graça que Deus nos dá. Aí aqui depois no último tópico, o subtópico vai falar da atualidade nas línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja, e nós temos um texto aqui, quando Pedro está falando, ele diz aqui, ó, quando ele está discursando, ele diz assim: porque as pessoas que viram eles recebendo o batismo no Espírito Santo, eles ficaram falando que eles estavam embriagados. E aí Pedro explica, capítulo 2, versículo 17 e 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Pedro estava explicando ali aquele fenômeno, o início daquele fenômeno, porque ali foi o batismo no Espírito Santo. E esses demais fenômenos, eles continuaram na vida da igreja. Esse derramamento, ele foi constante até os nossos dias. O autor até diz aqui, o que não aconteceu mais foi aquelas línguas, ele diz aqui, ó, que não aconteceu nunca mais, foi aquele som que eles escutaram, como de um vento veemente e impetuoso. Eles também nunca mais viram as línguas repartidas, nunca mais se viu falar de línguas repartidas como de fogo, porque isso aconteceu uma só vez e não se repetiu mais na descrição dos livros de Atos e das cartas pastorais no qual Paulo fala. Mas o falar em línguas, ele permaneceu.
ele é presente na vida dos primeiros cristãos. Veja que, para quem fala que não tem mais língua estranha, que não tem mais batismo, que foi só para aqueles irmãos em Pentecostes, no dia de Pentecostes. Paulo, quando ele vai em Éfeso pregar para aqueles irmãos, é mais ou menos 30 anos após o fenômeno de Pentecostes. E a palavra de Deus diz que aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo. E ali não estava falando do Espírito Santo como morada para a salvação, estava falando em batismo no Espírito Santo. Provavelmente eles falaram em línguas, aqueles irmãos em Éfeso. Então é uma promessa para mim, para você, para seus filhos, para seus netos, se forem salvos, se forem crentes, e para todos aqueles que servem a Deus em verdade, que já receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que é a única regra. E outra coisa que não podemos esquecer, o batismo é evidenciado pelo falar em línguas. A nossa conclusão diz assim: o que todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição? Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas. Amém? Então era isso que eu queria trazer nessa lição para você. Quero agradecer a sua permanência aqui. Quero também pedir a Deus neste momento a bênção dele sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você, sobre a sua escola dominical, que vai acontecer no domingo, e a sua igreja. Amém? Deus abençoe.